Fala traders, galera. Eu tô aqui, já coloquei algumas análises aí no Discord, galera. Tô gravando, né? Eu vou colocar isso aqui, vou jogar aqui isso aqui no YouTube, liberar pra galera. Essa semana eu vou fazer um projeto aí gravando e liberando pra galera. Porque querendo ou não, nas análises nossas, não é uma mentoria análise, mas a pessoa pode ir pescando alguma coisa que possa estar ajudando aí, né? Galera, eu não sei se vocês já receberam aí algumas análises de hoje. O mercado hoje está mais diferentão, mas eu vou mostrar para vocês aí. Vocês estão vendo minha tela, não tá? Maurição, Marcos, Wesley. Beleza? Então eu vou. A gente vai falar sobre algumas análises e aí vocês podem dar a opinião de vocês aí, que fica massa interagindo, né, com a galera aí. Começar com o mini índice, né? Mini índice aqui ontem nós cravamos, como eu disse ontem, quem estava na sala ontem aqui viu a gente falando, né, dos topos cada vez mais baixos, mini índices, dessa liquidez aqui, né, no fundo. Essa liquidez aqui estava chamando muita atenção, porém ela aqui tinha sido mitigada aqui, ela tinha sido rompida, né? Até mesmo mais do que eu imaginei. Eu esperava uma manipulação nesse dia aqui para essa alta, mas foi até mais do que eu imaginei. Mas mesmo assim, então mostra pra gente uma quebra de estrutura aqui, né? Essa liquidez para mim já foi varrida. E aí o que a gente estava esperando? O mercado capturar essa liquidez aqui. Né, e ele subiu no ABC aqui. Ontem, foi na sexta, a gente falou ontem que mapeou isso aqui ontem, que ele poderia subir mais um pouquinho, porque na verdade a leitura, até fiz um vídeo para o canal do YouTube também, isso aqui, que ele subiu com muita agressão, saiu querendo renovar topo sem agressão e estava aqui sem agressão. Então o que eu visualizei? Que nenhuma dessas três tentativas aqui tinha ido dentro do bloco de fato, né? Isso aqui é um bloco de H1. E eu falei, cara, pode ser que ele faça uma manipulaçãozinha aqui. Então, foi o que a gente viu. No 1 minuto a gente pegou o gatilho de venda aqui. E surfamos aqui ontem. Assim, surpreendentemente, porque o mini índice, geralmente, ele não é tão, assim, direcional, né? Ele corrige muito. 1.700 pontos. Né, a gente colocou aí, porque era os 50% desse bloco anterior, 1.700 pontos, com stop 260, foi um risco-retorno de 6 para 1, né, um risco-retorno aí de 6 para 1. Poderia ter colocado stop mais curto? Sim, no 1 minuto a gente poderia ter refinado mais a questão do stop, né, questão do stop aí. Pera aí, galera. Jomarinho, trader, seu áudio tá aberto, tá com um áudio estourando aqui pra nós. Beleza? Isso, brigadão. Na hora que precisar de perguntar alguma coisa, só abrir, não tem erro não. Com nós aqui como diz o outro, como diria meu pai, é pedra 90. Então a gente surfou esse movimento, galera, visando pegar essa liquidez aqui. Né? Agora, o que eu vejo pro mini índice aqui? Como tem essa região, ele deixou um bloco aqui, ó. Deixou um bloco aqui. Esse bloco aqui, eu nem fiz uma leitura prévia, mas blocão aqui de manipulação, eu acho ele super interessante. Só que o que eu vejo com ele aqui? O que ele pode fazer? A abertura dele abrir, caindo, certo? Até mesmo vir manipular esse fundo anterior aí do bloco, para depois ele fazer isso aqui, ó. Gerar um topo e depois nos 50% do bloco ele fazer essa quebra. E na hora dessa quebra aqui, acredito eu que ele possa fazer esse desenho. Para depois vir buscar aqui ao menos 61.8. A minha entrada no mini índice hoje eu não faria no começo do pregão, como a gente fez ontem. Eu faria aqui, ó, nesse segundo teste aqui, ó. Nesse primeiro não, na manipulação também não. Por quê? Porque ele pode derreter tudo. A gente não tem 100% de certeza, então eu faria isso. Esperaria uma compra aqui, ó. Esperaria uma compra aqui, né? Para buscar aqui não todo o movimento ali de ontem, mas aqui a média de 61.8. Daí a gente pode colocar aqui, deixa eu apagar essa análise de ontem aqui. A gente pode colocar essa FIBO aqui, ó, que vai mostrar para nós aqui a região. Justamente aí mais ou menos.
se a gente pôr num time maior, a gente vai ver que tem ineficiência aí no mercado. Justamente, ó. Aqui, ó. Eu não marquei ela, mas nós temos aqui, ó, uma ineficiência nesse ponto. E temos aqui embaixo também, ó. Então eu esperaria isso para mini índice hoje. Eu vou até jogar essa análise aqui lá nos nossas análises do mini índice. Vou printar. Mini dólar ontem nos trollou, não, né? Porque ele tinha que ter feito uma quebra de estrutura, não quebrou, então não fomos enganados, né? Porém, também não deu gatilho para comprar. Deixa eu colocar aqui, tô colocando esse print aqui do mini índice aqui. W Win 15 minutos. A maioria das análises eu faço em 15 minutos, galera. Porém, eu vejo a macro, né? Então eu vou dar no H1, dar uma olhada aí. Vamos pro mini dólar aqui. Por que eu tô falando desse primeiro, galera? Porque a abertura já aconteceu. Então, só o TradingView meu aqui que é atrasado aqui uns minutinhos. O que eu vi no mini dólar ontem? A possibilidade de manipulação aqui. Eu até desenhei essa manipulação, né? Desenhei essa manipulação e para pegar depois no reteste essa manipulação aqui da abertura. Ele até foi lá, tentou e tudo, mas a manipulação, o que ele fez? Acabou rompendo estruturas aqui. E a gente vai lá no 4 horas, no mini dólar, a gente vê que ele está trabalhando num canal. Esse canal aqui, eu acredito que ele ainda vai buscar mais. Então, o dólar, minha opinião, não vai cair, não. Ele deve fazer uma correção aqui, mas não vai cair, não. Depois que ele rompeu esse topo, tem essa região mais em cima e essa outra. Eu acredito nessa aqui por causa do canal, né? Então, o que eu faria no mini dólar aqui? For para mim vender, para pegar uma correção. Ele fazer isso aqui, ó. Ele manipular esses dois topinhos aqui. Antes dele manipular eles, eu não venderia. Ou seja, fazer a captura da liquidez nos dois topos, lá em cima. Se ele capturar esses dois topos e, aliás, o certo aqui é ele fazer uma quebra aqui primeiro, certo? Fazer uma quebra e depois ele lá capturar o topo lá. Então, ele capturando esse topo aqui, ó, certo? E aí eu poderia pensar numa venda. Até onde a venda? Até aqui o nível de abertura de ontem. Aqui tem um break aqui, ó, muito interessante, 15 minutos. Se alguém tiver alguma ideia diferente, pode falar, viu, galera? Não tem erro, não. Para mim, mini dólar é isso aí, é correção, mas daqui ele pensa em, para mim, momento corretivo. Aqui é para ele tocar o terror de novo, na alta lá, ó. E eu tô acreditando que o dólar não vai voltar a cair tão cedo ali, abaixo dos R$5, não. Ele vai voltar aí lá para casa dos 5,30, 5,20. É o que eu tô vendo. O DXY, vou olhar aqui. A gente coloca ele no 4 horas. 4 horas. O desenho todinho dele é continuidade alta. Então ele tá fazendo topos e fundos, já rompeu aqui de novo. Então ele pode corrigir um pouquinho. Esse momento de correção pode ser justamente aquilo que a gente tá esperando, mas eu vejo que o DXY vai tocar o terror na alta aí. E isso pode levar o dólar a explodir, né? Beleza? Isso aqui também eu vou colocar na área lá para a galera que quer acompanhar. Tô só colocando aqui, galera. WDO 15 minutos. Mini dólar. Nem precisa escrever isso, meu pessoal, às vezes. Né? Shao SD. Essa aqui do Shao ontem foi muito massa, né? A gente pegou esse trade aqui, essa venda, na verdade. O que aconteceu? Qual que foi a leitura do Shao? Para mim, pensar na venda dele ontem, lá no topo, né? Teve uma pessoa que me perguntou no privado, Thiago, mas não tinha um order block, não tinha. Então, o mercado, como eu falei ontem, o mercado ele busca liquidez, né? Então ele já tinha capturado esse topo aqui, a gente colocou no H4, e então ele tem períodos corretivos. E aí o que aconteceu? No 15 minutos, voltando a falar do 15 minutos, eu
Eu gosto dele. Olha isso aqui. As agressões de compras nos topos eram grandes. Certo? Porém, quando chegou lá em cima, olha esse topo aqui, ó. Esse topo. Eu vou até pegar a seta aqui que vai ficar mais fácil de estender. Ele não tinha nenhuma agressão. Então, quando eu vi isso aí foi no domingo à noite, se não me engano. Quando eu vi isso daí, aí eu falei, cara, se ele fizer um reteste aqui, eu vou vender aqui em cima. Daí, é lógico, o reteste não foi no 15 minutos, né, galera? O reteste aqui, deixa eu pegar aqui, pô, aqui no replay. Tô fazendo a vendinha no chão aí, Thiagão. O chawzão tá derretendo. Eu até mapeei ele. Já eu mostro ele lá também. Pode. Eu pensei que num minuto nessa região. Então, se ele fizesse esse reteste, eu pegaria o chaw. Então, eu acordei vendido no chaw. Né? Então, eu peguei essa vendinha aí, porém, aí eu saí mais cedo e depois eu peguei e entrei novamente. Né? Entrei novamente, porque eu falei, cara, saí à toa, né? Saí à toa. E aí eu deixei o pau quebrar. E aí aqui eu vendi novamente, ó. Como a venda era aqui, e aí eu peguei e vendi ele novamente. Eu vendi ele aqui assim, ó. Nesses dois candlezinhos aqui, porque pra mim já tinha, esse candle preto aqui já tinha rompido essa região de fundo aqui, ó. Então eu falei, cara, vou vender aqui no reteste, num minuto também. E aí foi só alegria. Tava pagando aí mais de 900 pontos, ele voltou no 0 a 0. Eu já tinha colocado no 0 a 0, 100, 150 pontos e eu voltei o stop, mas aí a gente conseguiu pegar 2.300 pontos dos 2.700 que ele deu ali, né? Ele deu mais de 2.700. Então pegou 2.300 pontos aí no Shaw. E o que ele tá fazendo? Qual que era a leitura dele aqui? Nossa. Seguinte, falei tudo isso aí, coloquei essa POC, né? Eu marquei esse fundo aqui até aqui, galera. E aí me deu um nível de POC. E esse POC tá travando justamente aqui, esses dois fundinhos aqui, ó. Tum, tum, tum. E aí o que eu desenhei aqui? Eu desenhei aqui um rompimento da POC e depois fazendo o teste. Nesse reteste eu faço a venda, certo? Aí eu posso fazer nos 5 minutos, posso fazer no 1 minuto, para ficar mais tranquilo aí pro operacional, né? O desenho para mim já mostra atitudes para queda. Agora o que eu tô pensando? Ele cair, romper esses dois fundos aqui, certo? Às vezes cair um pouquinho mais para fazer um reteste lá. Aí esse reteste, a gente pode colocar a Fibo. Essa Fibo, como diz o Maurício uma vez, falou que era a Fibo mágica, não sei. Então, esse aí é o desenho que eu vejo pro Shaw, viu? Shaw para mim aí é possibilidade de queda. Outros detalhes que a gente pode levar em consideração, né? Que aqui caiu com muito volume vendedor. Já voltei, galera. Aqui subiu com volume agressor de compra, porém lá nos topos, lembra daquela análise do topo do Shaw? Que estava sem volume? Aqui tá do mesmo jeito. Então, esse aqui, ele já veio testar um bloco aqui em cima. Aqui tem um bloquinho muito top ali, porém, mesmo no caso de ontem, o teste foi 6 da manhã. E eu não tava aqui no gráfico de 6 da manhã, né? Tava ajeitando os meninos para ir para a escola. Então, basicamente é isso aí. Agora, Thiago, como você vai fazer? Você vai pegar essa venda aí no Shaw? Se ele quebrar aqui e fazer um reteste, eu vou. Caso contrário, não vou. Vou ficar quieto, tá? Fico quieto. Essa aí é a leitura no Shaw. Essa leitura já está lá na área de membros aqui, certo? Já está lá na análise na prática, no Forex. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já coloquei algumas análises aqui hoje, né? Coloquei EURUSD, coloquei o Shaw USD, o SDJPY a gente fez essa análise já tem alguns dias, mas ele está lateralizando, para mim ainda está válida, viu, galera? Eu acredito, embora ele já subiu um pouco aqui, mas eu deixei aqui porque tem muita liquidez nessa região, né? O Shaw aqui, a análise do antes e o depois, ó. O antes, né? E eu já falei do depois aí. Então, assim, eu já coloquei algumas análises aqui
Análise na prática. Nos índices também coloquei HK50 aqui, ó, no 15 minutos. Ele, numa hora que ele já passou direto, não fez o reteste que a gente queria para poder pegar comprado, e ele foi lá em cima. Agora lá em cima ele está esperando um reteste para venda. B3, índice mini dólar, acabamos de colocar aí também. E cripto também tem um movimento interessante para Bitcoin aqui, ó. Tem essas duas possibilidades aqui. Então a gente já colocou e mapeou alguns ativos. Vamos aqui no HK50, né? Até acabei de falar dele aí. A gente tinha desenhado, agora tem essa liquidez aqui, ó, essa região de liquidez. O que eu espero dele? Esperava, né? O gráfico não abriu com um gap tão alto. Ele abriu já tocando terror na alta e fazendo aqui, ó, a quebra de estrutura. Isso aqui é muito bom. Quando acontece isso aqui e ele volta para dentro da região, isso quer dizer que ele vai quebrar a estrutura uma vez, duas vezes, mostrando um reteste para poder cair. É 100% certeza? Não. Isso aí é um padrão que acontece muito, principalmente nos índices, mas em todo gráfico acontece isso. Então, o HK50, quem gosta de operar, também já está mapeado lá. EURUSD, né? O EURUSD, eu vou falar para você uma coisa. Eu estava desenhando todo o movimento da queda dele. Desde lá de cima, a gente desenhou, acho que, se não me engano, o Felipe ontem veio no meu privado, mostrou uma leitura que ele estava tendo também. Ele até falou, nossa, minha leitura está batendo muito com a sua e tal. Então, assim, a gente desenhou todo o movimento do EURUSD desde esse toque aqui, ó. Porém, eu estava esperando que ele ontem viesse capturar essa liquidez aqui nesse bloco. E não veio, né? Não era ponto para comprar. Não estava falando ponto de compra, mas ponto de espera para vender. Então, aqui agora, já estou falando ponto de compra. Por quê? Ele capturou, né, essa liquidez aqui, quebrou a estrutura com ineficiência muito grande, ou seja, ele tende a corrigir. Só que a correção, na minha opinião, não é desse movimento de ontem, é desse movimento todo. Então, no mínimo, eu acredito que ele deve vir aqui para poder depois cair mais. Eu acredito que a tendência do euro é cair. Se o dólar começar a subir, né, o euro cai um pouco aí. Mas aqui antes eu estou esperando ver se ele faz essa quebra dessa estrutura. Aliás, ele já quebrou aqui, né? Na hora que eu desenhei não tinha quebrado. Quebrou a estruturinha aqui, ó. Agora é esperar ele fazer reteste para poder entrar num gatilho com stop barato, né? Porque o stop aqui, se eu entrar aqui pensando ali, o stop tem que ter 400 pontos, 500 pontos, aí não rola. Aqui desse jeito tá com 80 pontos de stop. Para buscar aí 600 pontos, né? Então, em vez de ficar 1 para 1, vai ficar aí 7 para 1, quase 8 para 1. Então, essa aqui é a análise do euro. Também está na área lá. GBP. O GBP eu nem fiz mapeei nada, porque a gente já estava desenhando, tanto o GBP quanto o euro, a gente estava desenhando a possibilidade dessa queda todinha aqui, ó. Só que a gente esperava ele vir capturar aqui, esse topo se tornar uma indução, né? Esses três topzinhos aqui se tornar indução para esse break blocker aqui. Minha língua está enrolando, não está dando certo de falar. Né? E ele foi sem mim, tranquilo, não tem erro. Só que agora, o que eu espero do GBP? Mesma coisa, como ele deixou muita liquidez, eu esperaria ele fazer uma quebra aqui embaixo, ó. Ele já quebrou, na verdade, fazer um reteste aqui no bloquinho, ó. Tem um bloco aqui interessante, só que eu acho que eu precisaria de uma confirmação mais plausível aqui para me poder fazer essa compra aqui, ó. O GBP ele é mais chato. Nós temos aqui um bloco. Vou fazer esse teste aqui, ó. Tem um order block aí, uma compra. E aí ele já fez essa quebra aqui, ó. Né? É um movimento interessante, porém essa quebrinha aqui para mim não é válida, galera. Eu vou te explicar por quê. Não é muito válida porque esse fundo aqui não rompeu o anterior, então esse topo aqui não é muito válido para mim. Então a verdade é que ele poderia fazer uma manipulação aqui, ó. Essa manipulação aqui, ó, rompendo esse bloco, aí sim validando esse topo aqui para depois a gente pensar aqui, ó. Pensar aqui, ó. Entende? Ele tinha que fazer essa manipulação nesse bloco aqui, capturando toda essa liquidez e depois voltando. Aí aqui ele vem nos 50%. Aí a gente pode pensar em ele fazer isso aqui, ó.
um reteste. Aqui dentro é deixar um outro bloco. E aquele bloco ele não seria válido mais. Entende? Isso aqui seria o desenho que eu vejo pro GBP. Se ele não fizer esse desenho, então não tem compra. Ah, Thiago, mas você tá pensando em compra? Mas não, eu tô pensando em compra não. Tô pensando que se ele fizer esse desenho, que seria o mais interessante para buscar aquela liquidez. Tá? Porque dá a impressão que é contra a tendência, né? E não é. Na verdade, que depois que ele fizer esse desenho aqui, ele vai fazer o Judas Swing aqui e já vai mostrar que vai buscar dinheiro. O mercado busca dinheiro, né? Ele não busca suporte e resistência. Ele busca dinheiro. Então é isso aqui. Seria basicamente isso. Eu vou tirar essa... Ah, vai dar certo? Cara... o mercado é fractal, cíclico e imprevisível, né? Então a gente faz a previsão aqui, uma previsão dentro do que a gente ensina, do que a gente estuda, e é isso, basicamente. Não tem como a gente ter 100% de certeza, né? Mas se fizer esse movimento, aí sim é bem interessante para a gente pegar isso aí, beleza? Alguém tem alguma pergunta, galera? Pode perguntar, fica à vontade aí, pode perguntar no chat. No grupo aí, ó, em cima dele tem um balãozinho, pode clicar aí no balãozinho que você vai ver o chat. Eu vou até falar um bom dia lá, caso alguém quiser perguntar via chat. Beleza? Tá afiada aí, ninguém tá perguntando, não, que isso. Oi? A galera tá afiada, ninguém quer perguntar, não. É assim mesmo. Mas uma coisa, Maurício, eu aprendi. Muitas vezes a gente quer perguntar, mas a gente fica achando que a nossa pergunta vai ser uma pergunta boba, alguma coisa assim, né? Então, isso é igual na escola. Prejudica nós mesmo, né? Mas eu sei que a galera aqui já é tá afiada mesmo, então não tem Thiagão, não. Pode falar, meu querido. Uma sacada que eu tava tendo aqui, ó. Eu até precisei pegar o Trade View essencial, peguei o essencial, né? Por conta das coisas que eu tô fazendo aqui. E foi que eu notei aqui, não sei se você já tinha sacado isso daí, deve ter sacado, né? Quando você tem um modo de visualização que você pode compartilhar o que você faz, ninguém pode mexer, né? Mas pode visualizar. Você pode compartilhar o que você está fazendo aí. Por exemplo, aí você compartilha o link aqui. Você está fazendo aí no chá USD, aparece aqui para mim. Tipo os vídeos, Sim. as análises aparecem aqui para mim. Ou seja, os seus estudos que você faz aí, você aparece aqui para mim. A partir do momento que você tira, marca ali o compartilhamento, daí deixa de aparecer. Aqui, ó, só colocar compartilhar e copiar link. Isso, perfeito. Aí se você compartilha, e agora o que você está fazendo aí, está sendo compartilhado e visualizado pelo espectador. Mas interessante, a gente pode pensar num caso assim, bem interessante. Galera, outra coisa interessante aqui que eu gosto de olhar bastante, eu não tinha olhado, mas só pela leitura do gráfico eu já falei assim, o RSI está sobre vendido e ele está dando divergência, né? Então foi isso aqui, ó. Olha aqui, coloquei o RSI, até printei sem ele. Olha aqui, fundo. E aqui, ó, já estava mostrando alto. Só que aqui o RSI provavelmente vai vir sobre vendido de novo. E só que aí ele começa a dar de novo. Entendeu? Então, o GBP, galera, a minha análise para o GBP é essa daí. Igual eu falei, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, chama no chat, pode me ir no privado. Beleza? O SDJPY, eu já falei lá na hora que eu mostrei a nossa área de membros ali. O Vadil. E tá desde esse período aqui, a gente está desenhando a possibilidade de voltar a buscar aqui o padrãozão V, a gente falou sobre isso. Cara, por que você não muda essa análise? Porque ela não concretizou, ela é possível. E a hora que ela for, é bem possível de um trade muito top, entendeu? Então, eu não tenho que mudar. Então por que não faz um trade de venda aqui? Galera, o SDJP está dentro de um canal de Wyckoff. Ele está aqui, ó, mostrando toda a distribuição dele. Porém, o que acontece? A gente só vai ter certeza que é uma distribuição na hora que ele for buscar o order block lá embaixo. Então a gente não tem certeza se é uma distribuição ou se ele está fazendo uma reacumulação,
Então, a gente tem que ficar ligado a isso aí também. Então, poderia fazer algum tradezinho aqui de compra e venda aqui dentro da lateralização? Sim, se você trabalha scalper, aí você vê o que fica mais interessante. Mas trade, para você ter risco-retorno muito favorável, né? Muito favorável, de pegar aí 7-1, 10-1, 5-1... É interessante que você espere os pontos exatos. Então, o SDJP já está até na área lá, membros, né? Para mim ainda está válido essa leitura aqui. O SDCAD, eu fiz essa leitura aqui no SDCAD no H1. Beleza? No H1 aqui. A gente fez ontem. E o sem vergonha... pensei que ele ia sem mim, né? Mas ainda a gente está analisando. Por quê? Porque que tá válido, né? Apesar de ter liquidez aqui nesses fundos aqui, então ele está trabalhando num canalzinho um pouco de alta aí. E a ideia é que ele viesse nesse limite do canal, buscar o topo do canal. Então, eu não desenho o canal aí, mas é nítido isso, né? Eu acho que todo mundo tá enxergando isso. Mas dá pra gente colocar aqui, ó. Olha lá, ó, o topo onde a gente desenhou e aqui o fundo. Então, a análise é para buscar o fundo do canal, galera. Então, assim, dentro da análise institucional, SMC, fluxo, volume, ainda existe análise técnica, né? Porque é aquela análise que complementa. Ela não é gatilho, porque o gatilho para mim é quebra-estrutura, quanto de volume está fazendo ali e tal, mas para mim isso aqui ainda está válido. Porém, a gente no caso tem que desenhar ele mais para frente, né? Porque aqui mudou. Agora, por que está válido? O que eu estava pensando aqui ontem? Dele fazendo um drop, base drop, né? E ele simplesmente foi fazer uma quebra de estrutura aqui bem no meio. Thiago, mas quebrou a estrutura. O que eu faço aí? Mudando o caráter de tendência? Não. Galera, quebra de estrutura é uma coisa que a gente tem que aprender. É só pós-captura de liquidez ou em regiões de grande volume. Quebra de estrutura é válida somente nesses pontos. Acontece o tempo todo no gráfico. Senão eu ia pensar aqui, nossa, aqui está no meio do gráfico. Quebrou a estrutura. Pá, então agora vai estourar tudo na alta. Não, aí voltou. Você entendeu? Então, por quê? Eu tenho que procurar as quebras de estrutura aonde? A quebra de estrutura que eu falo, galera, é esse aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Ó. Onde ele mitiga e depois ele rompe o fundo anterior e depois ele vem fazer um reteste. Tem que estar nos pontos certos. Então, se acontecer isso aqui no meio do gráfico, esquece, não mexe com isso não. Apesar de estar no gráfico de 15 minutos. Thiago, mas tem um fundo aqui e tal. Para mim não é relevante esse fundo. Esse fundo aí, ele não é um fundo que buscou 50%, ele não é. Então não está num ponto interessante do gráfico. Pode falar. Só ressaltando aí o que você falou, aquela questão também, né, que a gente muitas vezes fica enviesado por uma região onde está sendo uma indução que ele cria ali nesse ponto aí mesmo que você falou, que é um pullback. Ele acaba criando essa região para uma indução. Você fazia uma operação ali de venda, colocando seu stop acima daquele topinho, só que, na verdade, ele só fez um movimento para capturar e não está validado, porque não foi de 50%. Então, uma estrutura ela só é validada, pelo menos como você ensinou que aprendi, seria dentro ali pelo menos dos 50%. Fernando, seu áudio tá vazando aqui na live. Fecha o microfone, por favor. Justamente, isso aqui para mim é uma indução. Nada mais do que isso, está fora de contexto. Se essa quebra de estrutura acontece aqui no topo, ó, se ela acontece aqui no topo, aqui a gente tem muita liquidez, certo? Aqui no topo aqui, olha isso aqui. Aí ela vem, faz isso aqui, aí sim, cara, aí eu vou falar para você. A gente faz esse desenho e vice-versa. Mas aqui está em rompimento de liquidez. Aqui nesse ponto, aqui o que acontece? Pegou esse fundo aqui, beleza. Porém, se você vê o contexto normal, ele não estava nem nos 50%. Então, agora sim, ele veio mitigar e agora sim a gente espera que ele faça esse detalhe aqui na parte de baixo. Então, é uma dica aí que eu dou para quem vai esperar quebra de estrutura e tudo mais. Áudio SD,
Aqui, o áudio SD é outro que, né? Vagabundo. O áudio SD aqui, galera, eu gostei dessa análise dele aqui. Eu acho que eu fiz ele no H1, se não me engano. Se não me engano. Foi no H1. Justamente, olha aqui, o mesmo desenho, galera. Praticamente, o que eu tava esperando? Uma quebra de estrutura nessas regiões. Por quê? Porque aqui, ó, tem muita liquidez. Então ele tinha que fazer uma captura de liquidez aqui. Uma quebra de estrutura grande, né? Para depois ele fazer um topo mais alto, que aqui tinha esse topinho aqui, ó. Era só esse. Então ele fazia o choque, desenhou o choquezinho aqui. E aí depois ele fazia o reteste. Ele não fez. Então essa compra aqui você pegou? Não peguei, porque ela não fez o que eu queria, né? E acabou que nem veio lá, não foi lá em cima. Se ele sobe aqui também e faz isso aqui em cima, eu poderia pegar uma venda para esperar ele buscar lá embaixo. Mas nenhum nem outro. Então ele ficou andando de lado aqui, foi lá na minha região que eu estava esperando, porém a região só era válida depois que tivesse uma quebra, né? Então essa região não era válida e até daria um tradezinho se eu tivesse pegado na tora, e depois ele foi lá e travou em cima, mas ele ainda não manipulou, ele deixou mais liquidez aqui, ó. Ele deixou aqui, ó. Deixou mais liquidez aqui. Então, o que acontece aqui agora? O que eu espero nesse ativo aqui? Como ele já criou alguns topos aqui, a gente pode até cancelar essa leitura que a gente fez aqui, né? De venda, de tal. Porque aqui é o seguinte. Aqui, esse boss, esse choque aqui não tá aqui. Agora ele tem um topo. E aí a liquidez dele passou a indução ser aqui, ó. Só que aqui embaixo tem uma indução muito grande. Eu acredito, pode não acontecer. Ele vir buscar aqui, essa região aqui ó, de H1, ó. Esse order block que eu deixei marcado aqui, ó. Então nós temos liquidez aqui, ó. No passado. E na frente aqui. Porque essa aqui já foi varrida, né? Foi varrida com esse movimento. E liquidez aqui em cima. Então nós temos liquidez dos dois lados. Porém, eu acredito que ele pode fazer isso aqui, ó. Cair aqui num ABCzinho. Voltar, rompendo esse topo aqui. E depois ele fazer uma mitigação para ir na alta lá. Então esse aí seria o desenho. É o que eu penso. Para quê? Aí agora já vamos esquecer essa região aqui. Beleza? Por quê? Se ele veio buscar primeiro na baixa, possivelmente depois ele vai buscar lá em cima. Aí a gente já tem liquidez aqui, ó, no topo. Não esquece essa região que isso aqui tudo vai ser uma indução. Possivelmente esse topo aqui também, padrãozão V, Thiago, mas não... Então, esse padrãozão V aí, como ele está alinhado com outro topo ali, pode ser que ele vai ser uma liquidez, uma indução. Para pegar aqui, ó, um bloco mais em cima. Pavio ali, ó. Então, basicamente, isso aí seria a leitura. Agora, como que a gente vai fazer isso daí? Eu vou desenhar aqui, ele fazer um ABC, cair no ABC, que seria importante. Por quê? Porque ele cria um topo válido aqui, e ele rompe ele, depois faz um reteste. Aí busca lá em cima. Entendeu? Busca lá em cima. Esse bloco aqui, ó, tá no H1. Eu vou... Lógico, tem um bloco de H1 aí, mas aí eu não ia marcar ele todo, porque fica muito largo, certo? Muito largo, fica muito ruim. E aqui, pegaria esse bloquinho que eu tinha desenhado anteriormente aqui, trazer para cá e colocar meu ponto de compra aqui. Se ele fizer esse movimento, eu... Como diz o outro, se você fizer isso, eu tenho coragem. Se você fizer isso aqui, eu tenho coragem. Para buscar um movimento muito grande. Vai acontecer isso aí hoje? Não sei. Ficaria um stop 130 pontos, buscar 12 para 1, buscando aí 1.700 pontos. Né? A gente cancela essa região. Essa região não é válida? Lógico que é. Né? Tem uma regiãozinha aí de 50%. Porém, esse 50% aí, ele furou, né? Porque já caiu mais. Então, se não buscou 50% ali, esse topinho ali já não é mais interessante. Eu posso pensar aqui também, de ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, como que tá a questão da POC aqui, só para mim ver. Essa região aqui, ó, pode ser que dá uma enroscada justamente nesse topo aqui, mas na hora que ele vir pro reteste, ele possa vir romper. Então, basicamente, eu não faria essa entrada na POC aqui para vender, não. Eu esperaria esse movimento aqui, ó. É o que eu penso. Eu vou até colocar lá
pra gente mapear, né? Porque quando a gente não printa, o que acontece, galera? A gente esquece que fez essa análise, a gente esquece que há possibilidade daquilo ali e tal. E aí fica jogado ao vento, né? Quantas análises a gente deixa passar? Eu mesmo, quando não tava printando, eu recomendo até vocês mesmos fazer suas próprias análises, printa, põe uma pastinha com a data de hoje, né? Ou posta no chat aqui, depois você vai conseguir ver, lembrar. Mas quantas análises eu perdi de entrar porque eu não estava na frente do gráfico e não deixei apregoada, não acompanhei, né? Então, basicamente, Bitcoin eu acho que eu já tinha falado dele, né? Galera, eu acho que foi esses os ativos que eu mapeei aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, entendeu? Basicamente, esses ativos que eu mapeei aqui são 3, 6, 9, 10 ativos aí. Lógico que eu vou olhar mais outros ativos hoje. Então, olhando esses ativos aí, eu vou estar colocando aqui na área de membros, viu? O USD aí, ele tá em uma região de briga, apesar do VIX positivo aí, o dólar ainda está negativo, mas essa região seria uma região de briga. No volume, o enredo que ele me conta aí é que ele está perdendo força, divergência dos volumes aí. A tela, se vocês já pegaram esse assunto aí, está tendo uma ação de preço aí, de fundo, mais baixo que a anterior, porém o volume está diminuindo. Então, nesse momento aí, a minha venda aí já está no zero. Se ele voltar, ele vai me tirar no zero aí. Mas o cenário aí é que ele está perdendo força de venda. Ou seja, pode dar uma esticada, mas não é... Dentro do volume não seria uma venda tão confiável como estava prevendo aí. Então, o que eu desenhei aqui justamente tá fazendo jus aí. Ele deixou o bloco aqui e para mim ele vai dar uma esticada. Aí ele tem que perder um pouco o volume mesmo aqui nessa região, um pouco antes dessa liquidez aqui, ou até mesmo romper ela. Mas se ele romper aqui esse fundo aqui já tá interessante para ele fazer um reteste. Aí tem que fazer um reteste sem volume, né? Então, assim, eu acho que tá mais ou menos, tá batendo o que a gente falou aí da possibilidade. Eu não entrei ainda não. Para quem entrou antes, o que o Maurício falou aí, segura o trade, mas segura no 0 a 0. Não fica de bobeira não. Porque o Shao é o seguinte, paga muito, mas também quando toma demais. Entendeu? Então, fica dando bobeira. Olha aqui, voltando aqui no mini dólar, né? A gente estava falando da possibilidade dele fazer a manipulação. Olha o quanto que os players são vadios, né? Eles, antes de fazer a manipulação, que a gente já estava mapeando essa queda, olha aqui, a abertura do mini dólar foi aqui embaixo, galera. Foi embaixo. Isso quer dizer o quê? Ele pode sim agora fazer lá. Só que antes da manipulação no topo, o que eu falei que tinha que manipular o quê? O fundo. Então ele já manipulou. A abertura embaixo já manipulou isso aqui, ó. Já bom passo. Agora tem que esperar ele ver se ele vai manipular isso aqui, ó, para fazer isso. Mas não sei se vai ser uma boa para entrar no trade. Agora o mini índice, a abertura dele ali foi em cima do ponto, né, onde já estava, então não alterou nada. É esperar e ver se ele faz essa queda aqui para poder ele fazer essa manipulação. Agora, se ele não fizer essa queda e ele fizer a alta aqui, beleza, não tem problema. Aí a gente vai esperar ele fazer uma alta e depois ele vem fazer uma quedinha capturando isso aqui. Aí, dentro dessa captura, às vezes nós não precisamos esperar rompimento desse fundo aqui, não. Mas se romper já esse aqui, fazendo a manipulaçãozinha, pode ser que dá um trade interessante, né? É o que eu vejo. Aí tá dando 260 pontos aí. Show. Galera, vou encerrar aqui a gravação, beleza? Galera, para você que tá assistindo essa gravação aqui, a gente faz isso aqui todos os dias com os alunos na área de membro. A gente coloca essas análises, certo? São média de 10, 12 ativos aí que a gente está mapeando todos os dias. Então, se você tem interesse, chama a gente aí. Tamo junto.